Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de comentar todas as leituras do segundo semestre de 2022. Eu já fiz um vídeo comentando todos os livros que eu li no primeiro semestre e fiquei muito feliz com essa pilha imensa aqui que eu consegui construir, né, no decorrer desse segundo semestre. Claro que é sempre importante lembrar que essa pilha me deixou muito feliz por conta do número, mas principalmente porque eu conheço a minha rotina, sei quais são as minhas metas e sei que essa quantidade de livros é muito boa para o que eu me proponho, para o tanto que eu me proponho. Então, sempre leve isso em consideração quando você vai fazer uma meta, seja mensal, seja anual, enfim. Então, eu não estabeleci metas de livros para ler e foi tudo muito natural, realmente. Teve bastante leitura de clubes de leitura, muita coisa nova que surgiu aqui durante o ano, inclusive. Então, acho que foi um ano incrível, assim. Eu pude verificar a minha evolução e como foi uma evolução realmente natural e muito boa, que me fez muito bem. Então, já quero agradecer vocês por esse ano, por essa companhia desse ano, e espero que ano que vem tenha outras pilhas, outros livros e mais coisas para comentar aqui com vocês. Bom, tá aqui na ordem de finalização, então eu vou contar certinho para vocês. O primeiro livro que eu terminei no segundo semestre desse ano foi a tragédia Otelo, o Moro de Veneza. E aí eu trouxe aqui o meu box da Bárbara Eleodora, na tradução dela, de Shakespeare, para representar essa tragédia, né? E, se eu não me engano, eu já li todas as tragédias agora aqui desse livro, posso considerar esse um livro integralmente lido. Mas quando eu pego peças de Shakespeare para ler, eu costumo ler um pouco aqui e ler nas edições Deadpan Pocket, que costumam ter traduções muito mais tranquilas de entender e costumam também estar no Kindle Unlimited. Então, eu li nessas duas edições, assim, de forma concomitante. Se eu não me engano, foi uma leitura que eu fiz na Academia Bocó também, com a Débora. E eu adoro Shakespeare, acho incríveis as peças, mas eu ainda tenho uma dificuldade em contar a história sem spoiler ou fazer uma análise muito profunda. Então eu deixo para quem entende mais sobre o assunto, que é a Tati Feltrinks. Tem vídeos incríveis sobre as peças de Shakespeare. E também a Debs, que sempre faz resenhas incríveis dessas peças. Mas então, li Otelo aí, essa tragédia que envolve ciúmes e envolve Iago. Essa figura até meio que demoníaca. A gente foi inclusive uma leitura que precedeu a de Fausto. E aí a gente viu alguns paralelos nessa questão da figura demoníaca. Tá aqui lido então Otelo. Segundo livro finalizado do segundo semestre foi Helena, de Machado de Assis. Eu li aqui nessa edição antiguinha e também li no Kindle, também era uma versão do Kindle Unlimited, se eu não me engano. E esse foi Machado do ano, eu me propus a ler sempre um livro do Machado de Assis por ano. Helena é um livro bem interessante, não é dos melhores, enfim, ainda é da era romântica do autor, né? Mas eu fiz uma resenha falando um pouco mais sobre ele e já está aqui no canal há um tempinho. Ano que vem teremos Esaú e Jacó. Vamos ver como é que vai ser a recepção desse livro de Machado de Assis para 2023. Eu terminei também O Conquistadores, do Roger Crowley. Esse que é um livro incrível, sensacional, sobre as navegações, então, do Império Português, né? Sobre a conquista da Índia, até a passadinha pelo Brasil, que acabou sendo também uma conquista do Brasil. Esse livro é muito interessante para saber, principalmente sobre os grandes navegadores do seu tempo, né? Que são os três principais que ele trata aqui, que são o Vasco da Gama, Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. Eu fiz também resenha para esse livro aqui, muito bom e recomendo muito. Vocês podem assistir aí. Esse livro foi uma introdução muito interessante para os Lusíadas, que eu ainda pretendo ler em breve. Então já tem, assim, toda essa questão do imaginário dos grandes navegadores portugueses. O próximo que eu finalizei foi o Fausto I, do Goethe. Foi uma leitura do Clássicos para Bocós, né, com a Débora também. Eu gostei demais do Fausto I, que é a tragédia de Margarida, né, e vai contar tudo que aconteceu com ela por conta de Fausto e por conta da influência negativa de Mefistófeles. Eu achei o Fausto I um livro sublime, muito mais fácil de ler do que eu imaginei que seria. E depois veio Fausto II, e aí você já sabe, porque eu fiz um vídeo contando essa minha história com Fausto II, e que não foi tão positiva quanto a experiência aqui com Fausto I, do Goethe. Depois teve a minha releitura de Dom Pedro I, né, do Paulo Resutti, A História Não Contada. Essa série aqui que a gente fez, uma leitura conjunta, chamada Brasil Império, A História Não Contada, eu e a Larissa Rangel, e isso que fez surgir o nosso clube, né, então eu tenho um carinho muito especial por esses livros aqui, ainda que a experiência completa de ler os 3 seguidos não tenha sido a melhor de todas. Essa biografia é a que eu mais recomendo,
É a que eu achei mais sucinta, mais bem escrita e que vale imensamente a leitura, porque você vai ter um conhecimento de história do Brasil que foi muito negligenciado na escola. Vejam lá o vídeo desse livro aqui, porque eu acho que vale muito a pena. E esse livro é maravilhoso, leiam. Aí depois eu terminei Leopoldina, também do Resulti. Esse aqui já foi um livro bem mais complicado, porque eu achei ele repetitivo, não focou tanto nela. Às vezes contava muitas coisas que a gente já tinha lido aqui no Dom Pedro I, praticamente com as mesmas palavras e tudo. Talvez seria melhor ler apenas Dom Pedro I. Se eu fosse recomendar para alguém, recomendaria que você lesse um ou outro, que eu acho que não vai perder tanto. E até seria mais interessante ler Dom Pedro I, porque aqui já tem muita coisa sobre Leopoldina e talvez buscar uma outra biografia dela, que não seja a do Resulti. Mas de qualquer forma também tem vídeo, conta bem a história da nossa primeira imperatriz, que foi uma pessoa que sofreu muito, mas que tem uma história muito importante para nós também. Depois eu li O Deserto dos Tártaros, esse aqui que com certeza estará na lista de melhores livros do ano, porque eu gostei demais dessa história aqui. Achei um livro muito bem escrito, muito bonito, a mensagem dele é sensacional, tem alguns momentos assim bem marcantes. Eu acho que foi uma leitura que valeu muito a pena e eu recomendo para muitas pessoas, porque ele é um livro curtinho, é um livro de literatura italiana, que eu também não tenho tanto contato, foi o primeiro livro italiano que eu li, se não me engano. E eu achei incrível, tomara que mais obras aí do autor apareçam aqui no Brasil e que a gente possa ter mais contato. Se eu não me engano, tem algumas da própria Nova Fronteira que editou esse livro aqui, né? Mas é uma leitura incrível, eu recomendo muito, também tem vídeo, né? Depois eu li Frankenstein, da Mary Shelley, também fiz um vídeo aqui pro canal. E Frankenstein foi uma leitura muito boa, realmente, como a Tati fala, não é um livro perfeito, mas é um livro muito bom, muito bem escrito. Pensar que foi escrito pela Mary Shelley com a idade que ela tinha é, assim, realmente impressionante a forma que ela construiu toda essa história aqui. E como é um personagem que a gente relaciona muito mais com o próprio monstro por conta aí da indústria cinematográfica, mas muito bom, recomendo muito. É um grande livro do romantismo, né? Ele mostra muito bem essa questão do romantismo e vale muito a leitura também. Depois eu li Fausto 2, aí eu nem preciso comentar muito porque eu fiz um vídeo bem polêmico, eu diria, que inclusive foi o mais visto desse ano, que o pessoal gosta mesmo, é da polêmica, né? Que foi Fausto 2 do Goethe, que aí não foi uma experiência tão legal como foi Fausto 1, mas foi uma experiência, né? Querendo ou não, uma grande experiência de leitura. Dá pra ver que o Goethe era um grande erudito. Eu li o Werther lá no primeiro semestre, já comentei aqui sobre ele também. E eu não sei, eu não dou tão bem com livros da literatura alemã, de forma geral. Até espero que vocês me indiquem aí literatura alemã que talvez eu possa gostar com base nos meus gostos, porque eu não fui muito de Os Buddenbrook, Thomas Mann, que eu li também não achei tão legal. Agora com Goethe eu não tive nenhuma grande fascinação por nenhuma das obras dele, além de Fausto 1, e aí veio Fausto 2, quebrou um pouco esse encanto, assim, mas eu entendo que ele é um grande erudito, que é muitíssimo importante para a literatura mundial, num nível muito alto, talvez isso explique, inclusive, a dificuldade das pessoas, e o próprio fato de eu não ter gostado tanto tem muito da minha própria ignorância, né, como eu comentei lá no vídeo que eu falei sobre isso. Saímos da Alemanha e vamos para Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Primeiro livro de Virginia Woolf que eu li, dessa grande autora modernista, né? E eu até comento que eu não sou muito, assim, de modernismo, mas gostei muito desse livro, também fiz resenha, achei uma experiência muito válida. Inclusive, fiquei com vontade, sim, de ler mais livros da Virginia Woolf, dar mais chances aí para os modernistas. Quem sabe um dia o Joyce me pegue por aí para algum livro que não seja Ulisses, porque Ulisses, né, com certeza demanda muito mais conhecimento e tudo mais. Mas foi uma leitura muito válida, muito interessante. Também é um livro curtinho, bonito de se ler. Fica aí a indicação. Mês do horror, li então O Exorcista, do William Peter Blatty, depois de muitas indicações que eu vi no vídeo da Tatiana Feltrin, que ela adora esse livro aqui, né? Foi um livro que eu achei muito bom, muito bem escrito, bem fechadinho, história muito boa. Não é um grande clássico da literatura, não é um livro, assim, difícil de ler, com uma escrita complicada, nada disso. É um livro ótimo para caso você curte essa vibe de terror e você queira pegar aquele livro para dar uma descansada na mente, sabe? Que é uma coisa simples e muito bem escrita, muito bem formulada. E não tenho coragem de assistir o filme, já falei que sou bem medrosa para essas coisas, mas eu acho que foi bem interessante começar por esse nesse mês do horror aí de 2022. Espero colocar mais algum livro desse gênero para 2023, talvez o Médico Monstro, enfim, vamos encontrar aí outro livro do gênero para ler ano que vem. Depois eu li um livro que eu já emprestei, então ele não tá por aqui, que foi Viagens aos Confins do Comunismo, do Theodore Demple.
Esse livro eu li no clube da Isa Livros pelo Mundo, foi uma leitura muito boa. Eu fiz um vídeo também contando um pouquinho sobre cada país que o Dalrymple visitou e escreveu um pouco nesse livro. Acho que foi uma leitura incrível. Eu gosto muito do Dalrymple, né? Eu sempre falo que os livros do Dalrymple são sensacionais, eu gosto de todos eles. E esse é um livro de viagem, mas um livro que fala aí sobre as ditaduras comunistas no pós-queda da União Soviética, né? Essa é a contextualização do livro, então é bem interessante, bem atual, assim, pra gente saber essas coisas. Tem países que até hoje vivem sob ditaduras, como Cuba, por exemplo. Então, acredito que foi uma leitura que valeu bastante e me surpreendeu, inclusive, porque eu conhecia pouquíssimo sobre a história da Romênia, por exemplo. E aí eu pude aprender um pouco mais com a Isa e um pouco mais com o livro do Dalrymple também. Depois da leitura de Fausto, teve a leitura, então, de A Tempestade, lá na Academia Bocó, no Clássicos para Bocós, na verdade, né? E aí eu li também nessa edição da Bárbara Eliodora e também na edição da Penguin, que eu peguei aí no Kindle, para contrastar um pouco e entender um pouco melhor, porque eu considero essa tradução aqui bem truncada, então eu não recomendo muito, principalmente para pessoa que não tem tanta experiência com Shakespeare, eu não tenho muita, então eu não posso dizer, eu até li algumas peças, mas eu acho que não peguei tantas referências justamente por ter lido nessa edição aqui. E aí, tendo lido A Tempestade, falta só uma peça aqui das comédias para terminar as peças que estão contidas nesse volume, que são A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade e O Mercador de Veneza, que é esse único que está faltando. A Tempestade é uma peça bem interessante também, uma peça bem construída, tem referências de A Tempestade em Fausto. Então, foi uma leitura que engrandeceu novamente, acredito até que teria sido mais legal de ter lido antes. Você vê que tem muitas referências de Shakespeare na obra de Goethe, né? Porque tanto Otelo como em A Tempestade a gente viu assim, alguns paralelos. Eu acho que Shakespeare tem paralelos em toda a literatura, porque foi o inventor do humano, né? Como diz o Harold Bloom. Então, é incrível ver Shakespeare, ler Shakespeare e ver ele em tantas outras obras depois. Acho que sempre vale a pena, por mais que a gente não pegue tudo, por mais que a gente não entenda todas as referências da peça, sempre vale muito a pena a leitura de Shakespeare. Bom, depois eu terminei Dom Pedro II, essa última biografia aí do nosso projeto, né? Pedro II, a história não contada, o último imperador do Novo Mundo, revelado por cartas e documentos inéditos, também Paulo Resutti. Essa biografia foi mais interessante porque eu gosto muito de Dom Pedro II, inclusive eu coloquei mais uma biografia aí para 2023 sobre essa figura tão importante na nossa história. E provavelmente um dos maiores imperadores da história mundial, ele foi realmente incrível e tem pouco prestígio aqui no Brasil, infelizmente, então tudo que você puder aprender sobre Dom Pedro II vale a pena. Então assistam lá o vídeo, eu acho que foi o vídeo que ficou mais longo, né? Fazendo jus a um dos maiores reinados da história, né? Então não podia fugir muito disso. Depois eu li essa biografia do Stefan Zweig, Dostoiévski, Vida e Obra, que foi o complemento aí ao Clube Etos, porque a gente ainda está lendo Os Demônios, né? Vai ser um livro que vai aparecer na lista só de 2023. E aí eu ganhei esse presente aqui e decidi complementar o que eu sabia sobre Dostoiévski com essa pequena obra que foi muito boa. Também tem resenha aí pra vocês, caso vocês queiram saber mais. Mais um livro que também foi resenhado aqui foi O Pai Goriot, do Honoré de Balzac. Não foi um livro que eu amei, mas foi um livro que eu gostei. A história é bem interessante também, a escrita do Balzac é bem bonita, apesar de não ser uma descrição que me pegou tanto como Victor Hugo é. Então tem aí essa diferença entre dois autores franceses, mas eu achei bem interessante. Vejam lá a resenha, vejam se vocês concordam comigo. Leiam Balzac também, que foi um grande marco da literatura, né? O Carpo fala que ele foi um grande marco da literatura. Eu terminei também, depois de 6 longos meses, além desse livro aqui, Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore. Esse livrão imenso aqui, até quebrou a lombada de tanto que eu levei ele de um lado para o outro. Finalmente finalizei ele também durante este ano, durante esse semestre, né? Porque eu comecei e terminei no segundo semestre. Achei que não ia dar conta, mas eu dei. E esse livro ainda não tem resenha, mas logo, logo vai ter. E ele é um grande livro de fofoca, assim. Ele é uma biografia sobre todos esses czares russos, né? Dessa dinastia que foi tão longeva e de tanta importância na história russa, né? Até hoje a gente vê as consequências, assim, do que aconteceu na dinastia Romanov. Foi muito interessante porque me abriu muito sobre a história da Rússia. Devo dizer que não é um livro essencial sobre a história da Rússia. Eu e a Isa até conversamos um pouco, assim, que ele é um livro que é muita fofoca, realmente, para você, assim, ficar mais ligado na história. Mas a história da Rússia em si você consegue aprender em outros livros, como a História Concisa da Rússia, por exemplo, que aí é mais completo e menos, assim, midiático.
Mas esse aqui é um livro, sim, que vale a pena ler, é bem interessante, bastante coisa que eu não fazia a mínima ideia. E uma coisa que eu acho muito interessante no Montefiore, que eu até me deixou com vontade de ler os livros dele, é a capacidade dele de ligar as coisas com o mundo contemporâneo sem fazer anacronismo. Então ele vai explicar coisas que o Putin faz hoje que tem relação tanto com os Romanov como quanto a Revolução Russa. Então, como eu tenho bastante interesse na Revolução Russa, também foi um livro muito interessante para entender tudo que levou à Revolução Russa. Então, fica aí uma indicação. Eu ainda vou falar mais sobre esse livro, falar mais profundamente, mas, enfim, já fica aqui a informação de que eu gostei, sim, dessa leitura. Eu li no Kindle um conto de Natal do Dickens, aqui nessa edição da Antofágica. Espera a capinha aparecer, tá aqui. Eu também fiz um vídeo, foi uma grata surpresa, meu primeiro Dickens, gostei muito. Ansiosa para ler mais Charles Dickens por aqui. E esse livro é maravilhoso, história incrível, vale muito a pena ler e eu quero continuar lendo todo Natal. Espero, inclusive, adquirir uma versão em inglês para ler, né? Até comentei sobre isso lá no vídeo. Por último, mais ou menos importante, eu finalmente li O Hotel na Place Vendôme, da Tilar Mazeu. É uma jornalista, se não me engano, é assim que se fala. Vida e Morte e Traição, no Hotel Ritz de Paris. Esse livro aqui foi indicado exaustivamente pela Larissa, Lari Virtuoso, e ela falou que eu ia gostar. E ela estava certa, como sempre, realmente gostei muito desse livro aqui. É um livro que mistura fofoca literária e histórica com contexto de guerra. Então ele vai explicar muitas coisas, muitos pormenores que a gente perde quando vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo e tudo mais, de uma forma que vai te conectar com grandes escritores, grandes atores, pessoas da alta sociedade, assim, na época lá que viviam em Paris. Então a gente vai ter aqui o Ernest Hemingway, o Robert Capa, que foi um grande fotógrafo de guerra, né? Tem a esposa, a amante do Hemingway, inclusive fiquei com muito ranço do Hemingway depois de ler esse livro aqui. E Paris é uma festa, provavelmente vem ano que vem, né? Então vamos ver como é que vai ser aí. Tem também o Fitzgerald, aparece aqui no comecinho. Tem atores e atrizes famosos que aí eu não conheço, né? Mas provavelmente alguém que tenha mais conhecimento aí de anos 30, anos 40 vai pegar mais referências em relação aos personagens que aparecem aqui. Aparece o Ollie Simpson, os Duques de Windsor, né? Enfim, é um livro muito interessante. Ainda também não tem resenha, mas vai sair em breve. Porque eu acabei de terminar esse livro, foi o último livro do ano. Tá aqui o último livro lido do ano. Mas foi uma leitura que valeu muito a pena, realmente gostei. E ele tem uma escrita muito fluida, muito tranquila. Então também é um livro que, embora o tema seja um pouco mais pesado, ele pode ser usado naqueles momentos que você quer ler uma coisa que seja mais tranquila, mais... que corra melhor, assim. Então fica a indicação também desse livro que eu gostei bastante. E agora voltará para a estante da Larissa, né? Depois da resenha, claro. Então é isso, esses foram os livros lidos do segundo semestre, foi extremamente produtivo, espero que a pilha ainda aumente para o ano que vem, se for possível, porque claro, sempre com bastante qualidade literária, né? Me contem aí o que vocês leram esse ano, quais foram as melhores leituras desse ano. Ainda vai sair um vídeo com os livros preferidos de 2022, então fiquem aí no aguardo que esse vídeo ainda vai sair. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, de comentar, de se inscrever que me ajuda bastante. E até a próxima!